Oi, gente, meu nome é Samuel e eu tô trazendo esse primeiro vídeo no canal como primeiro vídeo de uma jornada rumo ao caminho de Deus, seguir a palavra da forma correta. E é isso. Eu vou trazer alguns versículos e algumas reflexões nesse vídeo. Você não precisa assistir esse vídeo efetivamente, o importante é que você escute e compreenda a mensagem desse vídeo. E é isso. Vamos para a primeira passagem. 1 João, capítulo 5, a certeza da vida eterna. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Assim sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E, como sabemos que isso é verdade, sabemos também que ele nos dá o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer algum pecado que não o traz à morte, deve orar a Deus, e ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo, e este é o Deus verdadeiro. E esta é a vida eterna. Bom, agora passando para minha análise aqui desse trecho que eu acabei de ler, a gente tem coisas super importantes quando a gente vai pensar na nossa relação com Deus e com as coisas que a gente pede para Ele. A primeira coisa que o trecho dá a entender é que quando a gente está na presença de Deus, a gente vai ter coragem, porque se a gente pede alguma coisa para Ele e é de acordo com a vontade de Deus, né? Se a gente pede alguma coisa que é da vontade de Deus, a gente vai ter certeza absoluta que ele tá ouvindo o que a gente tá pedindo. Portanto, então a gente sabe, a gente tem certeza que ele vai estar ouvindo a gente de qualquer jeito. Porque também vai ser da vontade de Deus ouvir a gente. E ele quer que a gente tenha essa relação com ele. E por fim, né? No fim desse parágrafo a gente tem: como sabemos que isso é verdade, sabemos também que nos dá o que lhe pedimos. Então, se a gente tiver uma conexão com Deus, quando a gente tiver a conexão com Deus, a gente pedir alguma coisa que é da vontade dele, ele vai escutar a gente 100% e ele vai dar o que a gente tá pedindo. Aí agora outra coisa super importante, que também mostra como que Deus age, ao meu ver, né? Se a gente encontra algum amigo nosso, um irmão, né, que tá aqui no trecho. Se a gente vê algum irmão nosso, alguma pessoa que a gente conhece, a gente vê que ela tá cometendo algum pecado, a gente deve orar a Deus para que Deus abençoe a vida dessa pessoa também. A gente tem o papel de orar e de pedir a Deus que ajude essa pessoa. E também outra coisa que é importante que esse parágrafo traz é que existem dois tipos de pecado: pecados mortais e pecados que não trazem a morte. No caso, a morte é a vida da nossa vida eterna, esse pelo menos é o meu entender. E outra coisa também é que toda maldade é pecado, só que tem pecados que não trazem a morte. Reforçando o que eu disse, tipo, a gente tem dois tipos de pecado: pecados mortais e pecados não mortais, mas todo pecado é um pecado. Não é porque ele é mortal ou não que ele deixa de ser pecado, que ele é menos importante. Você tá pecando do mesmo jeito. E também aqui por fim, quem segue a Deus não continua pecando. Quem segue efetivamente a Deus, os mandamentos, quem segue a palavra, essa pessoa não vai continuar pecando, porque o Filho de Deus os guarda, Jesus Cristo nos guarda, ele nos protege, e o maligno não pode tocar na gente, não pode nos afetar. Tiago, capítulo 1. Fé e sabedoria. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por tempo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque é generoso, que dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Bom, depois de ler esse trecho aqui de Tiago, tá reforçando que a gente deve agradecer os problemas que a gente tem na nossa vida, porque é uma forma de Deus nos trazer o que a gente pediu. Se a gente pede sabedoria, Deus vai colocar situações na nossa vida que a gente vai precisar desenvolver a nossa sabedoria. Se a gente pedir paciência, Deus vai colocar situações na nossa vida que a gente precisa desenvolver a paciência. Então é mais ou menos assim que ele age. Não é um estalar de dedos que você vai se tornar uma pessoa sábia, paciente, mas que é um processo. E o começo disso, o começo desse trecho já nos diz isso, já deixa isso bem claro. Que a gente deve ficar feliz por passar aflição, porque a gente sabe que quando a gente tem fé, a gente vence essas aprovações e produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, qualquer coisa que a gente pedir,
vai estar nesse sentido, né? Vai desenvolver a gente, não vai dar no estalar de dedos o que a gente pede. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Esse último trecho, ele fala o quão é valioso o reino do céu, que ele compara com um tesouro escondido. Quando a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento de como ir para o céu e saber o que é certo a fazer, é algo que, quando a gente realmente compreende, é algo que a gente fica tão feliz que a gente simplesmente renuncia tudo que é mundano, tudo que não segue essa forma de viver bíblica, né? E a gente abandona tudo que não tem valor, tudo que não é verdadeiro, pra voltar pro campo onde a gente escondeu o tesouro, né? Onde tá o céu. Então, o reino do céu é algo tão importante que quando a gente realmente entende o que é a vida eterna, a gente renuncia a tudo e vive só em prol disso, da vida eterna. E bom, o vídeo é basicamente esse, gente. Espero que vocês tenham gostado da reflexão que eu trouxe, dos trechos que eu trouxe. Eu vou trazer vídeos com uma certa regularidade, acho que 3 vezes na semana vai dar pra trazer de boa. Coloca o que você achou do vídeo, se você tem alguma coisa a complementar. Se eu errei alguma coisa aqui em algum comentário meu, também, como dos comentários tá aí, pra você comentar e me corrigir, ou dar seu ponto de vista. É isso, muito obrigado.